E também, esse modo, essa matéria não tem aquelas provinhas no meio, não. A prova vai ser por último lugar, só que não vai ser prova também de múltipla escolha da matéria. É uma prova investigativa. Você vai respondendo o que você acha, entendeu? Então, é uma prova bem legal. Todo mundo já tem 7. Ninguém vai reprovar. Mas aí, depende do argumento, pode chegar a 10. Tem que me convencer, entendeu? Então, assim, essa prova, ela é investigativa. Não preocupe em errar, porque não vai ter erro. Você vai dar um argumento seu, porque você vai acompanhar comigo aqui, esses dias aqui, e você vai ter uma noção da matéria, e você vai só preenchendo o que você acha. Por isso que não vai ser dada agora a prova, tá bom? Ok, vamos lá. A nossa matéria dessa semana, desse mês agora, é sobre os reavivamentos. Olha bem o que nós fizemos, ó. Nós começamos com história, começamos com teologia, uma introdução, né? Depois a gente estudou a bibliologia, como foi feita a Bíblia, confeccionada, os termos, né, que a Bíblia tinha lá. Aí fomos para uma análise do Antigo Testamento. Terminamos o primeiro módulo com a análise do Novo Testamento. Ótimo, perfeito, é isso aí. Uma base muito boa. Aí nós começamos com historicidade, que foi a história de Israel, porque são os primórdios da igreja, a nossa origem está lá, o povo de Israel. Depois a história da igreja em si, né? O que se passou, todo esse período. É claro que não deu para pôr tudo, mas uma boa parte. Aí fizemos história helenística, foi bom para conhecer a influência grega e até também para se defender de quem dizer que o evangelho é grego, né? E aí vamos encerrar agora com a história dos avivamentos. Por que, irmãos, com a história do avivamento? Porque, olha só, no começo apostólico aí veio o tempo patrístico, lá no meio teve aquela inclusão do Constantino e desviou a igreja. E Deus manteve alguns grupos pequenos, mas fiéis, até que veio a reforma, que nós estudamos a reforma também. A reforma aconteceu e Deus avivou as escrituras. Uma vez que a escritura estava, né, abençoada, o pessoal de volta à palavra, aí pronto, aí Deus derrama o seu espírito. E nós vamos agora estudar a sequência desses avivamentos. O que vai acontecer depois, vamos terminar essa matéria, né, nos dias de hoje, até os dias de hoje, como foi a missão. Na verdade, essa matéria ela tem os avivamentos e tem também missiologia, vai ser muito importante. O que eu acho muito bonito nisso tudo é porque Deus segurou o avivamento para acontecer depois da reforma. Houve alguns casos de avivamento um pouquinho antes, mas foi muito raro. Mas depois da reforma, vieram os grandes avivamentos. O Morávio, o Wesleyano, o de Gales, o dos Estados Unidos, né? Os pregadores. Incrível. Deus jamais, Adalberto, iria avivar a sua obra, sendo que as escrituras estavam deturpadas lá atrás. Então, Deus ele vai fazer com que as pessoas recuperem as escrituras, tirem, né, toda a sujeira que tinham colocado para enviar o seu Espírito Santo. Muito legal isso aí. Bom, foi dado um panorama. Vamos então a nossa apostilinha aí para a gente caminhar. Deixa eu abrir lá aqui. Opa. Cadê? Olha a capa pegando fogo aí, tá vendo? A capa pegando fogo aí. Consegue ver a capa aí, a apostila? Ok. Vamos lá. Vamos seguir. Ok. Aí, vamos para essa parte aqui do avivamento. Então, o que é avivamento, né? Segundo o irmão lá, está vivo, está feliz da vida, né? Está, né, com motivação e está firme, caminhando. Mas não é mais do que isso. Vocês vão ver aí uma parte que está em branco, né? É a frase que está em negrita ali quando chegar lá. Vamos lá. É amplamente, hoje, um termo, né, avivamento teológico, cristão,
embora a terminologia venha do século XVII, com uma alcunha, ou seja, com um apelido, né? Que os filósofos intelectuais europeus colocaram sobre qualquer pessoa, geralmente pregador, ou grupo com movimentação carismática, e ênfases em manifestações espirituais. E o primeiro termo a ser empregado para designar tais manifestações foi entusiasmo, que significa theos asmos, em theos asmos, ou seja, Deus enchendo o vazio, porque a palavra theos, no grego, é Deus, e asmos é vazio. Daí porque o pão ázimo? Porque tem fermento, né? Tá aí, ó, Tinteus asmos, Deus. Então eles olhavam as pessoas cheias do Espírito Santo lá, elas estavam pregando, eles não sabiam o que era aquilo. Falavam, o que é aquilo? O povo está muito animado, o cara pula demais, o outro canta ali, outro levanta a mão, outro chora. Aquilo lá só pode ser uma coisa sobrenatural, é Deus no vazio, o homem é vazio, e Deus encheu o homem. Aí ficou em Teos asmos, né? É Deus no vazio. Então, mas hoje em dia, a gente usa essa palavra para outras coisas, né? O cara fala assim, o time dele venceu o campeonato, ele está entusiasmado. Ou então fala assim, minha filha passou na faculdade, está entusiasmada, né? E assim vai. Então, é interessante isso aí. Pessoal, deixa eu só pegar o meu óculos aqui, que eu estou com dificuldade aqui, então, só um minutinho. A idade é uma coisa maravilhosa, né? Vou dar uma pausinha aqui para pegar o óculos, rapidinho. Não ri não, não ri. Muito bem. Bom, aqui, então, é enteosasmos, ou seja, Deus enchendo o vazio, né? Ou seja, Deus enchendo o vazio, posteriormente também foram chamados de fanáticos, entendeu? Além de enteosasmo, ter entusiasmados, fanáticos. Aí vem a frase para você completar aí, ó. É, na verdade, um despertamento religioso. Isso pode cair na prova lá no final. É, na verdade, um despertamento religioso. Não tem um espaço em branco aí? Tem que preencher aí. Eu tô sem a revista, que ainda não peguei, não. Ah, é? É. Então pode ser a revista que Não ficou pronta, pastor. Não? Ninguém tem. Então, mas escreve então no cantinho aí do caderno, Sim. porque depois você coloca lá. É, na verdade, um despertamento religioso que pode ir? Que ocorre em certas regiões ou em um país sob a liderança de alguém ou grupos, né? O avivamento cristão. Para os cristãos, o avivamento está além de ser um mover carismático, e sim um processo de conversão espiritual motivado por Deus e às vezes é visto como um processo de restauração. O avivamento tem uma entrada e uma saída. A entrada é o arrependimento, a condição de pecados, a confissão. Só que isso aí não está na apostila não, tá? Mas pode, se quiser anotar, isso é só para dar ênfase. Quer dizer, está na apostila, mas não precisa preencher. O que está a preencher é mais embaixo depois. Então, arrependimento, condição de pecados, confissão. Então, gente, olha, pula, corre, não é avivamento, não. É o pessoal animado. E eu também gosto, pula e corre. Mas quando tem arrependimento, contrição de pecados e confissão, aí sim, o resultado é o evangelismo. Aí vem o resultado, que é o evangelismo, o amor, a próxima e as missões. Você começa a sentir paixão pela cidade, pelas pessoas, porque você está avivado. Deus se move nesse ciclo para restaurar a humanidade. A mensagem do avivamento senta-se na cruz e na proposta da nova vida e discipulado. Vamos ver agora o que algumas pessoas falaram sobre o avivamento. O Ernest Baker diz o seguinte: um avivamento pode produzir barulho, mas não é nisso que ele consiste. O fator essencial é a obediência de todo o coração. O Billy Graham falou o seguinte: todo avivamento que já aconteceu na história, no mundo, ou na história da igreja, deu grande ênfase à santidade de Deus. Verdade. O Roy Hisson diz o seguinte: avivamento não é descer a rua com um grande tambor, é subir o Calvário com um grande choro. Ele falou isso porque esse negócio de tambor aí, no século XIX, os irmãos iam para as ruas batendo tambor, chamando a atenção. Depois paravam e faziam um culto.
Por isso que ele falou isso, que era muito comum bater um tambor. Na verdade, a tradução original diz assim, ó, o avivamento não é descer a rua com grande tambor, é subir o Calvário com grande clamor. Fica mais colocado aí. O avivamento na era medieval. Então, olha só, já vai ter um sinal de avivamento lá na era medieval. Então, ainda não é a grande explosão que vai acontecer, né, no mundo inteiro com os outros que virão. As ondas de avivamento são oscilantes na história. O avivamento pode ser chamado de um grande mover de Deus. Então, essa frase vai ter que colocar lá. O avivamento pode ser chamado de um grande mover de Deus. É bom que eu dou uma pausa para tomar uma aguinha. Ok. Vamos lá. Em uma época e sob uma comunidade. Não dá para trazer um perfil único, pois pode ser um mover de missões, evangelismo em massa, batismo com o Espírito Santo em grandes quantidades, e por aí vai. Ou seja, o avivamento, ele não é uma coisinha só, uma coisa redondinha que acontece ali. Ele pode ter vários tipos de comportamento. Quando Deus envolve a igreja, ela faz coisas juntas que ninguém faz sozinho. Interessante. Veja bem, mesmo antes dos iluministas cunharem o termo neologismo em Teosasmo, porque essa palavra entusiasmo é um neologismo. O que é neologismo? Neologismo é quando você cria uma palavra que já existe, para você tenta criar algo nela para que ela fique parecida e explique um fenômeno. Por exemplo, no Brasil agora tem um negócio de parquear o carro. Eu vou parquear o carro. Parquear não é um termo anglo, né? De park, to park. Mas aí, falou tanto em parquear, agora também tem deletar. Deletar está no dicionário de língua portuguesa. Deletar é apagar. Então, é o delete em inglês. Só que tanto o pessoal fala, vou deletar, ficou deletar. Eu deleto, tu deletas, nós deletamos, vós deletais, eles deletam, ficou assim. Isso aí chama-se neologismo, entendeu? E o Brasil está cheio de neologismo, cheio, né? Cada vez aparece uma palavra que você nem sabe que é. Eu aprendi, por exemplo, engruviado. Engruviado é uma palavra que é paranaense, tipo, que está meio enroscado o negócio, né? Catrenfa. Catrenfa, em Minas Gerais, tá uma catrenfa, aí tá um problema aí muito sério, né? E aí vai. Mato Grosso, então, sobra de palavra lá, né? Que você não entende o que é. Então, é por aí. O estado que menos tem aí é o manezinho da ilha lá, da Catarina. Tá estolo, tá estolo. Tá estolo, tá estolo, você é bobo, você é besta. E aí vai. Mesma coisa aconteceu com essa palavra aí. Enteosasmos. Ou seja, entusiasmo, que significa teos nos ásimos, Deus preenchendo o vazio. Há indícios de avivamento como reforma espiritual de um povo à igreja. Então, gente, se você pegar ali a reforma protestante, é um tipo de avivamento. Não teve a grossolária, não teve aquela coisa mais carismática. Mas houve um mover em direção à palavra de Deus para restabelecer a ordem, tirar as coisas erradas que estavam pregando. Foi um tipo de avivamento, né? Glória a Deus. Ó, a mesma coisa que você tem que entender é o seguinte, tem a palavra estresse. Então, deixa eu falar aqui uma coisa para vocês, já que é uma aula, vamos aprender um negócio aqui. O estresse. Eu estou estressado. Quem fala isso não sabe o que está falando. O estresse, ele é uma porta de entrada emocional que diz, você está fora do comum. Agora, se você está mal, está cansado, você está destressado. Mas se você está muito feliz, muito alegre, você está eustressado. Então tem o estresse, tem o distresse e tem o eustresse. O distresse é para quem está preocupado, indo para depressão, está estressado, destressado. O eustresse é quando a pessoa está feliz, está alegre, ganhou um presente, passou no vestibular, chegou a sogra do Brasil. Então você fica, né,
é o estresse, você fica todo feliz. Isso que tem que entender. Então, quem fala estou estressado não sabe o que está falando, né? Então tá, mas e aí você vai corrigir agora para frente. Deus preenchendo o vazio. Há indícios de avivamento como reforma espiritual de um povo à igreja. Desde o derramamento do fogo do Espírito Santo na igreja primitiva, em 33 depois de Cristo, onde cerca de 3.000 pessoas convertidas, Atos 2:41, até a Rua Azusa, em Los Angeles. O período de grande expansão do cristianismo coincidiram com o revivamento da igreja, como vivido na Irlanda após o episcopado de Patrício. Aí, pro lado da Irlanda, aí, ó, teve mais de 120 mil crentes batizados no quarto século, cara. Brincadeira. Que teve consequência no desenvolvimento cultural de toda a Europa. Outro sim, na vida de Israel, houveram vários momentos de avivamento, como, por exemplo, o mover do povo em volta do cativeiro, em torno de ouvir a Torá com Esdras. Lembra que nós lemos aquela vez que as crianças e os adultos ficavam de pé, de manhã até à tarde, só para ouvir a palavra. Saudade da Bíblia, de ouvir a Bíblia. É um tipo de avivamento. Então, assim, nós temos que entender que nem sempre avivamento é língua estranha, pula-pula, tal, que negócio todo assim, avivado. Faz parte, mas não é tudo. Deus pode, por exemplo, a nossa igreja aqui, aí em Swindon, ela estava num lugarzinho pequeno, eu cheguei a conhecer lá o local. Daqui uns dias tem que fazer 3 cultos. Então, foi uma correria para fazer o novo templo aí, para arrumar, para limpar. Isso aí foi o quê? Foi um ânimo total. É um tipo de avivamento. Não no sentido carismático, mas faz parte de um mover diferente que a igreja se envolve, né? A igreja se envolve. Século XVII agora. A parte mais espiritual da reforma protestante é uma espécie de avivamento, pois houve uma corrida do povo e uma sede mundial em ler a Bíblia em seu próprio idioma. Sim, aí você pode escrever agora aí, para você colocar na apostila. Muitos avivamentos foram inspirados pelo trabalho missionário de muitos obreiros anônimos. Muitos avivamentos foram inspirados pelo trabalho missionário de muitos obreiros anônimos. Muitos avivamentos foram inspirados pelo trabalho missionário de muitos obreiros anônimos. Depois, se você perder alguma coisa, é só ir lá no YouTube e voltar um pouquinho a aula. Há um registro de um grande avivamento na Inglaterra, ainda no século XII, e já no século XVII. Há um avivamento peregrino, de peregrinos que fundaram fundando os Estados Unidos, para ter uma terra livre em servir a Deus com liberdade. São movimentos que caracterizam um avivamento em plena palavra de função mais ampla ou abrangente do tema. Olha, esse pessoal aí dos Estados Unidos, os peregrinos, os pilgrims, né? Eles foram para lá em 1620, saindo da Inglaterra, da Irlanda, e eu plantei uma igreja aí nesse lugar, onde chama-se Winthrop. Winthrop é o nome do capitão que veio com eles no navio para começar os Estados Unidos, as colônias americanas, né? Eles queriam buscar um local para adorar a Deus. E como era um mundo recém-descoberto, tinha só 200 anos de descoberto, eles vieram. Então eu plantei uma igreja, e ela existe até hoje, a Igreja Metodista Livre de Winthrop. Eu comecei lá do zero, eu e o irmão, plantar essa igreja, e ela existe lá, nesse mesmo local aí, ó, onde aconteceu isso aí, né? Eles deixaram. Então vocês vejam que o avivamento, até agora, a palavra foi dada pelos franceses para explicar o fenômeno que não entendia o que era, significa esse mover de Deus que envolve toda a comunidade. E durante a era medieval, né, e um pouco, já chegando já aí, ó, já chegando já a Renascença aí, para sair da... Então, você vai ter aí, na Baixa Idade Média, um pouquinho de avivamento lá atrás, né, e vai ter, na Alta Idade Média, um avivamento na Inglaterra aí. Foi muito intenso esse avivamento na Inglaterra aí. Depois eu posso conseguir a referência para passar para vocês. Então, é basicamente esse começo e como se comportou.